dia 14 de agosto, 20º domingo do tempo comum, Dia dos Pais. No Evangelho, escutamos Lucas 12, 49 a 53. Diz o Senhor Jesus: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como já gostaria que estivesse aceso. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. O que Jesus está querendo dizer? Que a sua paz é diferente da paz do mundo. É uma paz inquieta. Não é uma paz de cemitério, porque todos estão mortos. Não é uma paz do forte que se sobrepõe sobre o mais fraco e o mais fraco fica impotente. Ela tem outros critérios. O profeta Isaías fala que a paz é fruto da justiça. A Sagrada Escritura diz que Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, ele fez uma unidade. Mas é uma paz que carrega um conflito. A primeira leitura desse final de semana, Jeremias 38, 4 a 6, 8 a 10, fala de um conflito de Jeremias. Jeremias, por causa da sua profecia, ele é jogado numa cisterna. O cristão precisa ter essa consciência que, por causa do Evangelho, ele pode sofrer incompreensões e perseguições. Se fizeram isso com o Mestre, quanto mais com os discípulos. Inclusive, isso vai ser um critério para a fidelidade, se nós formos capazes de sofrer por causa do Evangelho. Abraçar o Evangelho, mesmo com o sofrimento que muitas vezes isso vai acarretar, de conflito conosco mesmo, de conflito com os irmãos, de conflito com aqueles que não entendem ou não aceitam a lógica do reino de Deus. A segunda leitura desse final de semana, Hebreus 12, 1 a 4, o autor inspirado nos convida nesse momento de tensão que também passam os irmãos da igreja primitiva. Ele diz: estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Ou seja, olhemos para o testemunho daqueles que nos precederam, daqueles que viveram o Evangelho até as últimas consequências, daqueles que derramaram seu sangue pelo Evangelho, como Cristo derramou a vida por todos nós. E o que o autor inspirado nos propõe? Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus. Não é o conflito pelo conflito, é o conflito por fidelidade a Jesus, por estar identificado, por estar configurado a Jesus. Olhos fixos em Jesus. Continua o autor da carta dizendo: suportou a cruz, não se importando com a infâmia. Quantos irmãos que hoje padecem dessa situação de perseguição, de incompreensão? Pensai, pois, naqueles que enfrentam tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. E conclui o autor da carta aos Hebreus, o trecho de hoje, dizendo: não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Nós ainda não resistimos o suficiente. Hoje, dia dos pais, queremos lembrar de tantos pais que, na fidelidade ao Espírito do Evangelho, assumem a sua paternidade, muitas vezes não sendo compreendido pela lógica do mundo, muitas vezes não sendo compreendido pelos filhos. Quantas vezes os pais, para fazerem o bem, têm que desagradar os filhos naquele momento. Sabemos que não é uma arte poder conjugar ternura e vigor, dar a ternura necessária e, ao mesmo tempo, a firmeza que muitas vezes se exige em cada momento da nossa vida. Por isso, nesse domingo, Dia dos Pais, reconhecendo que Deus é Pai e que todos nós somos filhos no Filho, irmãos no Senhor, possamos dizer: Sacratíssimo Coração de Jesus, eu confio em vós. Nossa Senhora do Sagrado Coração, esperança dos desesperados, rogai por nós. São José, exemplo padroeiro dos amigos do coração de Jesus,
rogai por nós. E por intercessão de Santana, padroeira de nossa Diocese de Caicó, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Parabéns a todos os pais.